Pessoal, boa noite. Vejam, tentando atender a solicitação de alguns estudantes, eu estou improvisando uma gravação de um vídeo que, na verdade, eu resolvi uma questão que pode aparecer numa prova aí na nossa verificação e estou capturando essa imagem da tela, ok? Quem está falando aqui é Janilson Alves, atualmente como professor formador do componente EDO. Então eu vou tentar fazer algo experimental, eu espero que funcione. Então, de início, nós vamos tentar, eu vou explicar a vocês como nós vamos resolver esta equação. Eu tenho uma equação, eu dei uma equação aqui. A equação é 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero. Isso é uma equação diferencial ordinária. Não vamos nos preocupar agora no momento, saber se é de primeira ordem, se é de variáveis separáveis, nada disso, tá certo? Então vai aparecer nos exercícios, pode aparecer numa prova, um EDO com esta fisionomia, onde você tem alguma coisa multiplicando dx, alguma coisa multiplicando dy igual a zero. Nós observamos que essa estrutura, alguma coisa multiplicando dx, alguma coisa multiplicando dy igual a zero, é parecida com essa estrutura, que o material de vocês chama de mxy dx mais nxy dy igual a zero. Então, quando alguma coisa tiver essa fisionomia, que nós já sabemos que é uma equação diferencial ordinária, nós vamos identificar quem é m e quem é n. Ou seja, quem é m de x? M de x, no nosso caso, esse valor aqui, ó, é 2xy, está aqui. Ó. E o n de y é o x ao quadrado menos 1. Ok? Deixa eu tentar melhorar aqui colocar como seta. Então aqui, ó, nós identificamos, nesse caso aqui, o 2xy é o m de xy, é uma função contínua de xy, e o n é o x ao quadrado menos 1. Então nós já identificamos e nós já começamos a resolver a EDO. O que é que nós vamos fazer? Veja. O termo que está multiplicando dx, nós vamos diferenciar, nós vamos calcular a derivada parcial em relação a y. E o termo que está multiplicando o dy, nós vamos derivar em relação a x. Então, o termo que está multiplicando o dx, que é o m de x, nós vamos derivar em relação a y. E o termo que está multiplicando dy, que é n de y, nós vamos derivar em relação a x. Quando eu derivo m de xy em relação a y, o x é uma constante. Então, a derivada disso aqui, ó, em relação a y, é 2x. Tá aqui, ó. Quando nós derivamos o n de xy, ó, a derivada aqui, ó, vejam. Quando nós derivamos n em relação a x, a derivada de n em relação a x, o 2 vem para frente e do expoente 2 nós subtraímos uma unidade. A derivada de 1 é uma constante, é igual a zero. Então, observem que a derivada de m em relação a y, 2x, a derivada de n em relação a x é 2x. Essas duas derivadas parciais foram iguais. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma equação diferencial exata. Então, verificamos que derivada de m em relação a y, que foi 2x, é igual a derivada de n em relação a x, que foi 2x. Esses dois resultados são iguais. Quando isso acontece, eu digo que a nossa EDO, a equação diferencial ordinária, é exata. Ok? Então, isso é importante, porque vão surgir questões
em que eu vou solicitar a vocês, verifique se a EDO é exata. Aí vocês vão pegar o termo de M, derivar em relação a Y, e vão pegar a N e vão derivar em relação a X. Se as respostas forem iguais, eu afirmo categoricamente que essas derivadas sendo iguais, a EDO é exata. Quando a EDO for exata, nós precisamos encontrar uma função x de y, que eu chamo f de xy igual a c. Veja, o principal objetivo na resolução dessa questão é encontrar uma função f de xy igual a c. Esse é o principal objetivo. Ok? Aí vamos agora, dando continuidade, entender o que é que acontece. Veja, quando isso acontece, existe uma função f que quando eu derivo em relação a x, vai dar m de xy. Ou existe uma função f que quando eu derivo parcialmente em relação a y, vai dar n de xy. Existe uma função f e o nosso objetivo é calcular essa função f, ok? O final é chegar a essa função f. Aí o que é que eu faço? Veja, sendo que quando nós derivamos f em relação a x, eu tenho m de xy. Mas eu sei que a derivada de f em relação a x é m. Mas m, eu já sei qual é o valor de m. M está aqui, ó. M é 2x mais y. Aliás, 2x vezes y, desculpa. 2 vezes x vezes y. Então, ó, derivada de f em relação a x é igual a m. Mas quem é m? 2xy. Aí veja, eu vou agora eu vou integrar isso aqui, vou usar a operação de integração. Eu fiz uma química aqui, uma mágica, para vocês entenderem o seguinte. Veja, quando eu integro isso aqui, eu sei que essa função f é uma função de duas variáveis, da variável x e da variável y. Quando eu faço a integral dessa derivada de f, vai surgir aqui a função fxy. Quando nós integramos 2xy em relação a x, veja o que acontece. O 2 é uma constante, pulou fora. O x, o y é uma constante, pulou fora. E a integral de x, como é que eu calculo a integral de x? Integral de x é x ao quadrado dividido por 2. Ok? Sendo que quando eu integro essa função, nós sabemos que no final de uma integração, nós colocamos uma constante. Como eu estou trabalhando com EDO, eu não coloco a constante aqui C. Eu coloco uma constante G de Y, porque eu integrei em relação a X. Se eu tivesse feito a integral em relação a Y, aqui eu ia colocar uma G de X. Na medida que os exercícios forem aparecendo, vocês vão sedimentar isso com mais tranquilidade, ok? Então veja, integrei isso aqui, coloquei o sinal de integral nessa função. Então quando eu integrei derivada de f, ficou f de xy, a integral de 2xy dx, esse 2 é uma constante, o y é uma constante, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Como nós estamos trabalhando com a integral indefinida, aparece no final da integral uma constante. Eu não coloco c aqui, eu coloco uma função g, uma função que eu vou calcular, g de y. Aí eu chego a essa função aqui, ó. Pronto. Quando eu chego nesse ponto, para a vitória de todos, eu já estou com meio caminho andado, ok? Então, olha. O meu objetivo é encontrar uma função f de xy, já encontrei quase ela aqui, ó. Eu já tenho x ao quadrado vezes y mais g de y. O que é que eu vou fazer agora? Meu passo agora é o seguinte, eu pego esta função e derivo em relação a y, derivada parcial, que vocês devem ter visto em cálculo 2 ou em cálculo 3. Para nós entendermos EDO,
é necessário que o aluno, é necessário que o estudante esteja com técnicas de derivação e técnicas de integração bem vivas na mente, pois se isso não acontecer vai dar uma pequena confusão, mas nada de desespero, certo? O desespero leva à loucura. Aí veja, eu vou derivar, nós vamos derivar y em relação a x. Aí, vamos derivar f em relação a y. Quando eu faço isso, veja, quando eu derivo isso aqui em relação a y, x ao quadrado é uma constante, então fica x ao quadrado. A derivada de gy em relação a y é g''y. Lembre-se que quando eu derivo isso em relação a y, está aqui em cima, a derivada de f em relação a y é n. Mas nós já sabemos quem é n. Nós já sabemos quem é n. n é x ao quadrado menos 1. Aí eu volto, nós voltamos para esse ponto aqui. Ó. Peguei f de xy igual a x ao quadrado y mais g de y. Aí eu derivei em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, eu tenho essa expressão agora. Lembrando que isso aqui é igual a n de xy. E n de xy é x ao quadrado menos 1. Aí o que é que eu verifico? Nós verificamos que esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, eles são eliminados, né? Eles estão de lados opostos da igualdade. Então eu chego à conclusão que g' de y é igual a menos 1. Olha, se g' de y é igual a menos 1, eu jogo uma integral aqui, ó, e jogo uma integral do outro lado. Porque se eu tenho uma derivada e quero a função, eu integro, né? Então quando eu colocar aqui uma integral, esse g' de y passa a ser gy. E a integral de menos dy é menos y. Porque a derivada de menos y em relação a y não é menos 1, ele aqui. Ok? Pronto. Aí agora, nesse momento, nós acabamos de encontrar g de y. E g de y é o que falta aqui. Ó. Já estou chegando quase ao final. Veja. Eu sei que f de xy é x ao quadrado vezes y mais g de y. Mas g de y já foi encontrado aqui em cima. G de y é menos y. Quando eu substituir, eu chego a essa função aqui. Ó. F de xy igual a x ao quadrado y mais... Qual é o valor de g de xy? O valor de g de xy é menos y. Quando eu substituir aqui esse valor e arrumar aqui a situação, eu faço igual a c. Com isso, eu estou encontrando a solução. Essa é uma solução. O que é que eu tenho a dizer a você, veja? Essa solução aqui, se eu deixar assim, eu tenho uma solução implícita. Mas se nós isolarmos o y, e isso aqui é possível, porque eu posso colocar y em evidência, eu passo a ter uma solução explícita. Veja, uma observação. Os valores de y igual a c dividido por x ao quadrado menos 1. Nós já sabemos que o denominador não pode ser zero. Então, eu tenho que colocar a restrição, que x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, com isso, eu posso deixar esta solução ou esta solução. Tanto uma quanto a outra, sendo que uma é uma solução implícita, a outra é uma solução explícita. Pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco nítido. Eu vou tentar, dentro das minhas limitações, postar todos os dias um vídeo. O vídeo, ele é importante, mas garanto a vocês que a leitura do material, observem que as questões, que as atividades da semana que eu estou postando, são atividades que já estão resolvidas no material impresso. E a leitura é importante, ler e reler.
E o componente de equação diferencial ordinária é um componente que depende muito do cálculo 1, do cálculo 2 e às vezes até do cálculo 3. Ok? Então eu estou postando esse material lá em forma de vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, poste as dúvidas no AVA. Qualquer dúvida, postem as dúvidas no AVA. Ok? Muito obrigado e passa bem.